Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Carta encíclica Humanae Vitae, publicada em 1968 por Sua Santidade Papa Paulo VI, sobre a regulação da natalidade. Terceira e última parte. Diretivas pastorais. A Igreja, Mãe e Mestra. Ponto 19. A nossa palavra não seria a expressão adequada do pensamento e das solicitudes da Igreja, Mãe e Mestra de todos os povos, se, depois de termos assim chamado os homens à observância e ao respeito da lei divina, no que se refere ao matrimónio, ela os não confortasse no caminho de uma regulação honesta da natalidade, não obstante as difíceis condições que hoje afligem as famílias e as populações. A Igreja, de facto, não pode adotar para com os homens uma atitude diferente da do Redentor. Ela conhece as suas fraquezas, tem compaixão das multidões, acolhe os pecadores, mas não pode renunciar a ensinar a lei que na realidade é própria de uma vida humana, restituída à sua verdade originária e conduzida pelo Espírito de Deus. Possibilidade de observância da lei divina. Ponto 20. A doutrina da Igreja sobre a regulação dos nascimentos, que promulga a lei divina, parecerá, aos olhos de muitos, de difícil ou mesmo de impossível atuação. Certamente que, como todas as realidades grandiosas e benéficas, ela exige um empenho sério e muitos esforços, individuais, familiares e sociais. Mais ainda, ela não seria de facto viável sem o auxílio de Deus, que apoia e corrobora a boa vontade dos homens. Mas, para quem refletir bem, não poderá deixar de aparecer como evidente que tais esforços são nobilitantes para o homem e benéficos para a comunidade humana. Domínio de si mesmo. Ponto 21. Uma prática honesta da regulação da natalidade exige, acima de tudo, que os esposos adquiram sólidas convicções acerca dos valores da vida e da família e que tendam a alcançar um perfeito domínio de si mesmos. O domínio do instinto, mediante a razão e a vontade livre, impõe indubitavelmente uma ascese para que as manifestações afetivas da vida conjugal sejam conformes com a ordem reta e, em particular, concretiza-se essa ascese na observância da continência periódica. Mas esta disciplina, própria da pureza dos esposos, longe de ser nociva ao amor conjugal, confere-lhe, pelo contrário, um valor humano bem mais elevado. Requer um esforço contínuo, mas, graças ao seu benéfico influxo, os cônjuges desenvolvem integralmente a sua personalidade, enriquecendo-se de valores espirituais. Ela acarreta à vida familiar frutos de serenidade e de paz e facilita a solução de outros problemas. Favorece as atenções dos cônjuges um para com o outro, ajudando-os a extirpar o egoísmo, inimigo do verdadeiro amor, e enraiza-os no seu sentido de responsabilidade no cumprimento dos seus deveres. Além disso, os pais adquirem com ela a capacidade de uma influência mais profunda e eficaz para educarem os filhos. As crianças e a juventude crescem numa estima exata dos valores humanos e num desenvolvimento sereno e harmónico das suas faculdades espirituais e sensitivas. Criar um ambiente favorável à castidade. Ponto 22. Queremos, nesta altura, chamar a atenção dos educadores e de todos aqueles que desempenham tarefas de responsabilidade em ordem ao bem comum da convivência humana para a necessidade de criar um clima favorável à educação para a castidade, isto é, ao triunfo da liberdade sã, sob a licenciosidade
mediante o respeito da ordem moral. Tudo aquilo que nos modernos meios de comunicação social leva à excitação dos sentidos, ao desregramento dos costumes, bem como a todas as formas de pornografia ou de espetáculos licenciosos, devem suscitar a reação franca e unânime de todas as pessoas solícitas pelo progresso da civilização e pela defesa dos bens do espírito humano. Em vão se procurará justificar estas depravações com pretensas exigências artísticas ou científicas, ou tirar partido para argumentar da liberdade deixada neste campo por parte das autoridades públicas. Apelo aos governantes. Ponto 23. Nós queremos dizer aos governantes, que são os principais responsáveis pelo bem comum e que dispõem de tantas possibilidades para salvaguardar os costumes morais: não permitais que se degrade a moralidade das vossas populações. Não admitais que se introduzam legalmente naquela célula fundamental que é a família práticas contrárias à lei natural e divina. Existe uma outra via, pela qual os poderes políticos podem e devem contribuir para a solução do problema demográfico. É a via de uma política familiar, providente, de uma sábia educação das populações que respeite a lei moral e a liberdade dos cidadãos. Estamos absolutamente conscientes das graves dificuldades em que se encontram os poderes públicos a este respeito, especialmente nos países em vias de desenvolvimento. Dedicamos mesmo às suas preocupações legítimas a nossa encíclica Populorum Progressio, mas, como o nosso predecessor João XXIII, repetimos: estas dificuldades não se podem vencer recorrendo a métodos e a meios que são indignos do homem e que só encontram a sua explicação no conceito estritamente materialista do mesmo homem e da vida. A verdadeira solução encontra-se somente num progresso económico e social que respeite e que fomente os genuínos valores humanos, individuais e sociais. Nem se poderá ainda, sem injustiça grave, tornar a providência divina responsável por aquilo que, bem ao contrário, depende de menos sensatez do governo, de um insuficiente sentido da justiça social, de monopólios egoístas ou também da reprovável indolência no enfrentar os esforços e os sacrifícios necessários para garantir a elevação do nível de vida de uma população e de todos os seus membros. Que todos os poderes responsáveis, como alguns louvavelmente já vêm a fazer, reavivem os seus esforços. Que não se deixe de ampliar o auxílio mútuo entre todos os membros da grande família humana. É um campo ilimitado, este que se abre assim à atividade das grandes organizações internacionais. Aos homens de ciência. Ponto 24. Queremos agora exprimir o nosso encorajamento aos homens da ciência, os quais podem dar um contributo grande para o bem do matrimónio e da família e para a paz das consciências, se esforçarem por esclarecer mais aprofundadamente, com estudos convergentes, as diversas condições favoráveis a uma honesta regulação da procriação humana. É para desejar muito particularmente que, segundo os votos já expressos pelo nosso predecessor Pio XII, a ciência médica consiga fornecer uma base suficientemente segura para a regulação dos nascimentos, fundada na observância dos ritmos naturais. Assim, os homens de ciência, e de modo especial os cientistas católicos, contribuirão para demonstrar que, como a Igreja ensina, não pode haver contradição verdadeira entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e as que favorecem o amor conjugal autêntico. Aos esposos cristãos. Ponto 25. E agora a nossa palavra dirige-se mais diretamente aos nossos filhos, particularmente àqueles que Deus chamou para servi-lo no matrimónio. A Igreja,
ao mesmo tempo que ensina as exigências imprescritíveis da lei divina, anuncia a salvação e abre, com os sacramentos, os caminhos da graça, a qual faz do homem uma nova criatura capaz de corresponder, no amor e na verdadeira liberdade, aos desígnios do seu Criador e Salvador, e de achar suave o jugo de Cristo. Aos esposos cristãos, portanto, dóceis à sua voz, lembrem-se de que a sua vocação cristã, iniciada com o batismo, se especificou ulteriormente e se reforçou com o sacramento do matrimónio. Por ele, os cônjuges são fortalecidos e como que consagrados para o cumprimento fiel dos próprios deveres e para a atuação da própria vocação para a perfeição e para o testemunho cristão próprio deles, que têm de dar frente ao mundo. Foi a eles que o Senhor confiou a missão de tornar invisível aos homens a santidade e a suavidade da lei, que une o amor mútuo dos esposos com a sua cooperação com o amor de Deus, autor da vida humana. Não pretendemos, evidentemente, esconder as dificuldades, por vezes graves, inerentes à vida dos cônjuges cristãos. Para eles, como para todos de resto, é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mas a esperança desta vida, precisamente, deve iluminar o seu caminho, enquanto eles corajosamente se esforçam por viver com sabedoria, justiça e piedade no tempo presente, sabendo que a figura deste mundo passa. Os esposos, pois, envidem os esforços necessários, apoiados na fé e na esperança que não desilude, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Implorem com oração perseverante o auxílio divino. Abeirem-se, sobretudo, pela Santíssima Eucaristia, da fonte de graça e de caridade. E se, porventura, o pecado vier a vencê-los, não desanimem, mas recorram com perseverança humilde à misericórdia divina, que é outorgada no sacramento da penitência. Assim, poderão realizar a plenitude da vida conjugal descrita pelo apóstolo. Maridos, amai as vossas mulheres, tal como Cristo amou a Igreja. Os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborreceu jamais a própria carne, mas nutre-a e cuida dela, como também Cristo faz com a sua Igreja. Este mistério é grande. Mas eu digo isto quanto a Cristo e à Igreja. Mas, por aquilo que vos diz respeito, cada um de vós ama a sua mulher como a si mesmo. A mulher, por sua vez, reverencie o seu marido. Apostolado nos lares. Ponto 26. Entre os frutos que maturam mediante um esforço generoso da fidelidade à lei divina, um dos mais preciosos é que os cônjuges, mesmo, não raro, experimentam o desejo de comunicar a outros a sua experiência. Deste modo, resulta que vem inserir-se no vasto quadro da vocação dos leigos uma forma nova e importantíssima de apostolado. Do semelhante por parte do seu semelhante. São os próprios esposos que assim se tornam apóstolos e guias de outros esposos. Esta é, sem dúvida, entre tantas outras formas de apostolado, uma daquelas que hoje em dia se apresenta como sendo das mais oportunas. Aos médicos e ao pessoal sanitário. Ponto 27. Temos em altíssima estima os médicos e os demais membros do pessoal sanitário, aos quais estão, a caráter, acima de todos os outros interesses humanos, as exigências superiores da sua vocação cristã. Perseverem, pois, no propósito de promoverem em todas as circunstâncias as soluções inspiradas na fé e na reta razão e esforcem-se por suscitar a convicção e o respeito no seu ambiente. Considerem depois, ainda, como dever profissional próprio,
o de adquirirem toda a ciência necessária neste campo delicado para poderem dar aos esposos que porventura os venham consultar aqueles conselhos sensatos e aquelas sãs diretrizes que estes, com todo o direito, esperam deles. Aos sacerdotes. Ponto 28. Diletos filhos sacerdotes, que por vocação sois os conselheiros e guias espirituais das pessoas e das famílias, dirigimo-nos agora a vós com confiança. A vossa primeira tarefa, especialmente para os que ensinam a teologia moral, é expor, sem ambiguidades, os ensinamentos da Igreja acerca do matrimónio. Sede, pois, os primeiros a dar exemplo, no exercício do vosso ministério, de leal acatamento interno e externo do magistério da Igreja. Tal atitude obsequiosa, bem o sabeis, é obrigatória, não só em virtude das razões aduzidas, mas sobretudo por motivo da luz do Espírito Santo, da qual estão particularmente dotados os pastores da Igreja, para ilustrarem a verdade. Sabeis também que é da máxima importância para a paz das consciências e para a unidade do povo cristão que, tanto no campo da moral como no do dogma, todos se atenham ao magistério da Igreja e falem a mesma linguagem. Por isso, com toda a nossa alma, vos repetimos o apelo do grande apóstolo São Paulo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos o mesmo, e que entre vós não haja divisões, mas que estejais todos unidos no mesmo espírito e no mesmo parecer. Ponto 29. Não minimizar em nada a doutrina salutar de Cristo é forma de caridade iminente para com as almas. Mas isso deve andar sempre acompanhado também de paciência e de bondade, de que o mesmo Senhor deu o exemplo ao tratar com os homens. Tendo vindo para salvar e não para julgar, ele foi intransigente com o mal, mas misericordioso para com os homens. No meio das suas dificuldades, que os cônjuges encontrem sempre, na palavra e no coração do sacerdote, o eco fiel da voz e do amor do Redentor. Falai, pois, com confiança, diletos filhos, bem convencidos de que o Espírito de Deus, ao mesmo tempo que assiste o magistério no propor a doutrina, ilumina também, internamente, os corações dos fiéis, convidando-os a prestar-lhe o seu assentimento. Ensinai aos esposos o necessário caminho da oração. Preparai-os para recorrerem com frequência e com fé aos sacramentos da Eucaristia e da penitência, sem se deixarem jamais desencorajar pela sua fraqueza. Aos bispos. Ponto 30. Queridos e veneráveis irmãos no episcopado, com quem compartilhamos mais de perto a solicitude pelo bem espiritual do povo de Deus, para vós vai o nosso pensamento reverente e afetuoso ao terminarmos esta encíclica. A todos queremos dirigir um convite insistente. À frente dos vossos sacerdotes, vossos colaboradores e dos vossos fiéis, trabalhai com afinco e sem tréguas na salvaguarda e na santificação do matrimónio, para que ele seja sempre e cada vez mais vivido em toda a sua plenitude humana e cristã. Considerai esta missão como uma das vossas responsabilidades mais urgentes na hora atual. Ela envolve, como sabeis, uma ação pastoral coordenada em todos os campos da atividade humana, económica, cultural e social. Só uma melhoria simultânea nestes diversos setores poderá tornar, não só tolerável, mas mais fácil e serena a vida dos pais e dos filhos no seio das famílias, mais fraterna e pacífica a convivência na sociedade humana, na fidelidade aos desígnios de Deus sobre o mundo. Apelo final. Ponto 31. Veneráveis irmãos, diletíssimos filhos e vós todos, homens de boa vontade, é grandiosa
à obra à qual vos chamamos, obra de educação, de progresso e de amor, assente sobre o fundamento dos ensinamentos da Igreja, dos quais o sucessor de Pedro, com os seus irmãos no episcopado, é depositário e intérprete. Obra grandiosa, na verdade, para o mundo e para a Igreja. Temos disso a convicção íntima, visto que o homem não poderá encontrar a verdadeira felicidade, à qual aspira com todo o seu ser, senão no respeito pelas leis inscritas por Deus na sua natureza, e que ele deve observar com inteligência e com amor. Sobre esta obra nós invocamos, assim como sobre todos vós, e de um modo especial sobre os esposos, a abundância das graças do Deus de santidade e de misericórdia, em penhor das quais vos damos a nossa bênção apostólica. Dada em Roma, junto de São Pedro, na festa de São Tiago Apóstolo, 25 de julho do ano de 1968, sexto do nosso pontificado. Papa Paulo VI.